Oi, eu sou a Sara, estudante do curso de Letras Única da Universidade de Maringá, e esse vídeo foi feito por mim e a Isabelle, para falarmos um pouco sobre o dialeto caipira no Chico Bento, que é um personagem da Turma da Mônica. Vou começar com uma breve introdução do personagem e do dialeto caipira, que exercem uma função nos quadrinhos do Chico Bento, e das animações encontradas na plataforma do YouTube. O personagem Chico Bento foi criado por Maurício de Souza, inspirado no seu tio-avô e no estilo de vida que teve. No começo, ele era só um personagem secundário de uma tirinha de jornal, até que ficou tão popular entre os leitores que ganhou até uma turma, a Turma do Chico Bento. O Chico Bento é descrito como um garoto que vive no sítio, usa roupas xadrez, um chapéu de palha e gosta de pescar. Um típico personagem muito baseado no sertanejo e no ambiente rural daqueles que falam um dialeto caipira. E é por isso que ele é muito importante, porque traz uma identificação pessoal e singular para aqueles que vivem no meio rural, mas também traz esse carisma típico do personagem que agrada as pessoas da cidade. Como dissemos, o Chico Bento é carismático e sempre está envolvido em muitas aventuras. Isso faz com que o público urbano, de cidades grandes, por exemplo, também aprecie o personagem. Essa é uma forma de conscientizar as pessoas sobre esse jeitinho diferente de falar, que ainda sofre muito preconceito, pois é considerado uma forma errada de falar e relacionado a pessoas sem acesso à educação. O dialeto caipira é constantemente estigmatizado por estar presente em regiões rurais, onde há falta de acesso a recursos educacionais e tecnológicos, e a personagem ajuda a diminuir o preconceito linguístico. Chico Bento aborda temas muito importantes, em especial o dialeto caipira, como em áreas rurais, retratado nas suas falas que são representadas com erros ortográficos. O dialeto caipira surgiu como uma mistura do português dos bandeirantes com o falar dos povos originários, os povos indígenas aqui do Brasil. Então, eles não se adaptaram plenamente com o português. Por isso, houve algumas alterações no falar, surgindo assim o dialeto caipira. Caipira provavelmente é uma palavra do tupi e significa cortador de mato, e é a denominação dada para aqueles que vivem na Paulistânia, uma região centro-sul. As características do falar caipira podem ser observadas no personagem Chico Bento. Iremos destacar algumas, e para isso faremos uso de alguns trechos dos quadrinhos do gibi Os Meus, Os Seus, Os Nossos Amigos, e também de algumas animações encontradas na plataforma do YouTube. Para falarmos das características do dialeto caipira, nós vamos utilizar os estudos da fonética e fonologia articulatória. A fonética e a fonologia são disciplinas da linguística que estudam aspectos relacionados à fala e à língua. E entre esses processos nós temos o rotacismo, que é a substituição do som representado pela letra L pelo som representado pela letra R, e nós podemos perceber essa substituição na palavra problema, que vira problema. Nós também temos o processo da prótese, que acontece o acréscimo de um fonema à palavra, como na palavra voar, que pode ser usada como avoar, comumente no dialeto caipira. A iotização é o processo fonatório da substituição do som representado pelas letras LH pelo som de I, a partir da semelhança da pronúncia dos sons, como em palha, que fica paia. A epêntese é a inserção de um som no interior do vocábulo, como por exemplo em prato, que muda para parato. O apagamento da vogal se caracteriza pela quebra da sílaba na posição inicial da palavra, como em obrigado, tira a vogal O do início da palavra, fica somente brigado. A redução de NDO para NO acontece quando, ao invés de pronunciarmos cantando, pronunciamos cantando. O aspecto lexical modifica a estrutura da palavra, mas não interfere seu significado. Por exemplo, em tamo, que modificou o aspecto da palavra, que antes era estamos,
mas continua tendo o mesmo significado e as pessoas continuam entendendo da mesma maneira. A assimilação é quando um fonema assimila um traço do próximo que vier, como em bravo, fica brabo. A ditongação é o acréscimo da semivogal, formando um ditongo, como em nós, fica nós. A posterização é quando um fonema é substituído pelo posterior, como em salsicha, fica salsicha. A monotongação é quando retiramos a semivogal, como no caso de notícia, que fica notiça. Logo na primeira página do gibi Os Seus, Os Meus, Os Nossos Amigos, nós temos o quadrinho mostrado aí para vocês, com a Rosinha dizendo: Chico, você tá pronto? E logo nesse primeiro balão, nós temos a palavra você e a palavra tá, representando o aspecto morfológico lexical. Tanto em você quanto em tá ocorre a redução da palavra, mas são classificados como processos morfológicos, com o aspecto lexical, modificando então a estrutura da palavra, mas não interferindo seu significado, já que entendemos o que a pessoa quer dizer com você, mesmo estando de uma forma diferente de você. E o Chico Bento responde com o mesmo processo morfológico mencionado antes. Ele responde assim: tô sim, ao invés de estou sim. E ele continua: o melhor, tamo tudo pronto. Então, agora nós vamos falar do melhor. Em melhor, temos o processo de iotização, no qual ocorre a substituição dos sons referentes às letras LH pela vogal I, devido, como explicamos, à dificuldade de articulação da consoante. Também ocorre esse processo na animação Os Milhos. Em tamo, como já mencionamos anteriormente, ocorre a mudança na estrutura da palavra pelo apagamento dos sons ou de sílabas, assim como já mostramos em você, tá e tô. Esse processo que acabei de dizer também ocorre na animação Os Milhos, encontrado na plataforma do YouTube, que vamos transmitir um trechinho para vocês. É aqui que eu vou fazer a maior plantação de milho das redondezas. Nessa fala do Chico Bento, nós temos vários processos para comentar, como em vou, a redução de ditongo, em fazer, a redução do R final, em maior, a redução do R, em plantação, o rotacismo, no encontro consonantal. E o que seria o encontro consonantal? É quando as consoantes estão juntas. Antes, então, era PL, de plantação, e agora é plantação. E mio, que temos a iotização, a troca, então, da pronúncia do som do LH para a pronúncia do som da letra I. No quadrinho da página 57 do mesmo gibi mencionado anteriormente, nós temos o Zé Lelé, amigo do Chico Bento, dizendo assim: Chico Bento, menino! E nós já temos um processo para mencionar, que é o de harmonização vocálica. A harmonização vocálica, ela consiste na substituição da vogal média, que nós temos a E e a O, que no caso do nosso exemplo de menino, nós vamos usar a E como menino, pela vogal alta, que tem a I e a U. No caso, vai trocar pela I. No caso de menino, passa para menino. Então, Zé Lelé continua: você tá iluminado! E já mencionamos os processos das palavras você e tá. Vamos agora para o balãozinho do Chico Bento. Claro, o sor voltou. Nos quadrinhos vai ter alteração da letra L pela letra R, que também remete ao som. Nessa fala do Chico Bento, encontramos o processo do rotacismo em 3 palavras: claro, sor e voltou. Nos quadrinhos, esse processo é mostrado pela substituição da letra L pela letra R.
Em craro, o rotacismo acontece no encontro consonantal, ou seja, quando temos duas consoantes juntas na sílaba, representadas na fala do Chico pelas letras C e R. Em sor e vortô, o rotacismo ocorre na trava silábica, isto é, no final da sílaba. Além disso, em vortô, encontramos a monotongação do ditongo, ou que se transforma apenas em O. Por fim, vamos assistir um trechinho da animação Na Roça é Diferente de Chico Bento, encontrado na plataforma do YouTube, para nós evidenciarmos o processo que nós vamos ver quando o Chico Bento fala chegando. Iba! Ele tá chegando! Podemos ver na animação que quando Chico Bento quer expressar sua alegria com a chegada do trem, ele utiliza a palavra chegando. Nessa palavra, vemos o processo da transformação do NDO, que é a indicação do gerúndio, em no, muito comum no falar caipira. Bom, com o que foi apresentado, podemos afirmar que o dialeto caipira não se trata de um problema de fala, que está errado, ou um jeitinho estranho de falar. Nem significa que o falante desse dialeto não teve estudo ou coisa assim, mas que por trás de tudo há uma sistematização desses processos. E aí que entra o Maurício de Souza com o Chico Bento, representando o dialeto de maneira divertida, carismática, que fornece uma maior aproximação do público-alvo, as crianças, e normaliza, por mais distante da realidade delas que seja. Normaliza, então, essa fala diferente que elas possam ter. Consequentemente, combatendo o preconceito linguístico dessas ideias equivocadas passadas por pais, até mesmo professores ou coleguinhas. Então, aos poucos, o preconceito linguístico vai sendo diminuído, afastado, quando nós temos o Chico Bento com os seus quadrinhos, com as suas animações.